Um dos setores que deveria estar colhendo frutos do primeiro semestre é a indústria, mas este ano, em virtude da pandemia, os números não estão tão favoráveis como se esperava. Para falar sobre a indústria de Erechim, convidamos o diretor-presidente da Unindústria, Antônio Carlos Carbonari Júnior, para esta conversa. Júnior, esse ano nós tínhamos a expectativa de alavancar as vendas, a indústria se destacar, o comércio também se destacar e de repente veio a pandemia do Covid e tudo parou, tudo se estagnou. E agora a gente começa a ter uma recuperação, mas ainda muito lenta. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da nossa realidade aqui em Erechim. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite e todos os espectadores da TV Erechim, né, e falar que nesse momento, principalmente aí que a gente vive de pandemia, né, que apesar de a gente ver que alguns lugares o pico já deu uma estagnada, nós vemos ainda que tem ainda bastante ainda caminho a percorrer, né. Então nós vemos assim que esse ano realmente nós estávamos assim muito felizes, a indústria, o comércio, o serviço, do aumento, né, do incremento de faturamento, de vendas, e realmente pelo motivo do Covid não houve, né. E agora, a gente até conversava nos bastidores aqui, né, da questão que num curto espaço de tempo aí, nós vamos, quem sabe, voltar paulatinamente ao fluxo, mas nós vamos sofrer algumas intempéries, como, de repente, alguma interrupção de matéria-prima, aumento de preços, né, a diminuição da velocidade do consumo por causa ou do preço ou da insegurança. Então tem uma série de fatores que vai, nesses próximos meses, impactar tanto a nossa indústria quanto o nosso comércio e o nosso serviço. Hoje a nossa indústria aqui de Erechim, ela alimenta muitas famílias, ela gera muitos empregos. Houve muitos desempregos? Houve, assim, a gente sabe que muitos empresários aqui, e aí a gente que está mais ligado, parece até conversa, né, vamos chamar assim, né, mas os empresários cortaram na carne antes de começar as emissões. Nós vemos muitas das empresas tirando o seu fluxo de caixa, fazendo acordos, o que foi possível para evitar o inevitável, que agora começou algumas empresas ter que fazer os seus ajustes, né, porque não tem mais como manter como é que eu vou dizer assim, esse nível de emprego que se tinha, mas realmente houve algumas demissões, sim, se manteve o possível e o impossível, os empresários, a gente conversa muito entre nós aí, foi feito várias ações, né, para que se mantesse o nível de empregos. Redução de jornada também houve na indústria? Houve. Há empresas que estão ligadas na indústria que trabalhavam de quarta a sexta-feira. Teve gente que trabalhou. A própria indústria trabalhou em turnos alternados, né? Então, turnos alternados, diminuição de carga horária, troca, compensação. O que foi possível foi feito, né? A Unindústria sempre trabalhou fortemente, a gente acompanha o trabalho da Unindústria já há um bom tempo. E ela sempre foi muito posicionada em fazer o empresário aprender, a gerir melhor os seus negócios, a administrar as crises. Só que agora a gente está vivendo uma crise totalmente nova. E o que a Unindústria está fazendo? Na verdade, nós, o conselho, os diretores, estão sempre se reunindo, tentando novas ideias, novas formulações, buscando oportunidades. Nós fizemos acesso ao crédito dos nossos associados, a diminuição até de alguns convênios, a elasticidade dos valores, o que foi possível. E na questão técnica, o que a gente está conseguindo é repassar o que todos os empresários estão vivendo nesse momento, ou seja, conversando entre nós, fazendo núcleos de reuniões, repassando informações, só que neste momento está muito complexo e muito, como é que eu vou dizer assim, divergente as ações e atuações de cada setor, intervenções políticas, então há uma série de coisas assim que são fatores incontroláveis para nós hoje aqui, então está complexo administrar nesse setor aqui, né? Neste momento, desculpa. Sim. A Unindústria também sempre treinou a sua equipe, ofereceu assessoria jurídica, continua oferecendo agora mais de perto para que o empresário, de repente, não se endivide buscando tantos financiamentos? Na verdade, a gente tem não só assessoria jurídica, como assessoria da parte de crédito também lá, né? Então a gente conversa bastante com o associado, instrui para que não ocorra esse tipo de problema, né? Então sempre a gente está acompanhando, claro que os empresários que tenha esta vontade, né? Alguns
procuram a gente tenta instruir, tenta melhorar, tenta conversar, inclusive fazendo a ponte entre instituições, entre as próprias empresas, até a plataforma a gente está usando aqui para fazer intermediação. Então, é uma série de coisas para a gente tentar, neste momento, melhorar a vida do empresário. O que as pessoas podem esperar, se preparar pós-pandemia? Eu brinquei outro dia, estava conversando, as relações comerciais nunca mais serão as mesmas. Nós temos que entender que mudou, né? O cara que eu brinquei, viajava, por exemplo, para ir atender um cara em São Paulo, hoje ele liga a telinha dele e atende. Então, as relações comerciais não serão as mesmas. Algumas profissões não que estão fadadas a parar amanhã, mas elas, como a gente vislumbrou que há outras possibilidades, terão mudanças significativas. As ideias, a questão do fluxo do dinheiro, da necessidade, da questão, irão mudar. Então, assim, o pensamento do próprio consumidor em relação ao que a gente tinha irá mudar nos próximos anos aí. Já que a gente está falando de indústria, muitos dos nossos materiais vinham de outras fontes, quer dizer, do exterior. Existia importação de produtos, como existe a exportação. Como estamos de matéria-prima? Na verdade, as matérias-primas, que nem eu comentei, né, todas estão variando para a questão positiva de preços, né? Porque alguns países saíram antes e começaram a retomada industrial antes que nós. Então, o que acontece? O dólar com esse preço, então está variando o quê? A matéria-prima nacional indo para o exterior e a matéria-prima internacional, chinesa, tendo um fluxo mais na parte norte mundial. Então, o que nós estamos tendo aqui? Provavelmente nos próximos meses vamos ter aumento de preço e alguma falta de matéria-prima. Pode ocorrer sim. Agora, o fluxo existe, a produção continua acontecendo, agora o que se mudou foi a relação entre elas, né? A relação comercial, o fluxo da mercadoria, né? Diante de toda essa pandemia, muitos empregos foram ceifados. Mas isso não quer dizer que as pessoas têm que parar de se qualificar. Este é o momento de investir em novos cursos, novas habilidades, até mesmo para, de repente, voltar na mesma empresa com outras capacidades? Isso que tu comentou agora é de suma importância, né? Na verdade, o que a gente vê, alguns setores, por exemplo, que a gente vê aqui, a questão de serviço, da questão do colaborador na questão de informática, de tecnologia, esse profissional sumiu do mercado. Não existe. Então, o que acontece? Há uma demanda expressiva para alguns tipos de colaboradores e uma diminuição de outros, ou seja, nós, como as mercadorias, como as empresas, como tudo que existe, nós temos que também nos adaptar. Então, assim, a melhoria da qualidade do colaborador ou das pessoas, a capacidade, o aumento da capacidade no que se faz e vamos dizer, horizontalização do pensamento, ou seja, não ser somente focado naquilo e entender um pouco mais do todo, serão fundamentais para que essas pessoas consigam crescer, manter suas relações de trabalho ou ainda criar suas próprias empresas. Há várias oportunidades. A gente sempre brinca que na crise é que as pessoas mais preparadas aparecem. É verdade, a gente se reinventa. A Uniindústria dá esse apoio para, de repente, alguém que saiu da indústria e quer montar sua própria empresa? Como é que ela faz? Na verdade, assim, a gente é mais focado sempre aos associados, mas a gente está aberto ao público em geral, né? Sim. Todos que forem nos procurar serão muito bem recebidos, logicamente, né? E a Uniindústria, sim, prepara, tem toda a capacitação, que nem, uma coisa que tu nos colocou agora no início da entrevista aqui é que nós temos, na verdade, em nosso cerne, a questão de estar preparando todo o empresariado para a gestão. Então, o que a gente quer? Que o empresário, não para ele comprar equipamento ou para pegar dinheiro, para fazer a gestão do seu negócio. Então, a gente cada vez mais está preparando cursos, técnicas, apoio, viagens. Diminuímos a velocidade, mas não paramos com esse processo. Se fala muito dos processos robotizados. Será que seremos substituídos por máquinas? Em alguns lugares, sim. Agora, eu quando eu estava na faculdade, já meus cabelos brancos não me deixam mentir minha idade, né? Falavam, não, o vendedor vai ser extinto. Eu, como trabalho com isso também, nós não fomos extintos, tivemos que nos adaptar. E muitas profissões serão substituídas, sim, por robôs, mas abrirão
portas novas para outras oportunidades, outros segmentos, novos tipos de serviços ou empresas. Então, está muito ligado ao que você está buscando no mercado, o que está aparecendo, a tua velocidade e o nível de adaptação que você tem. Júnior, 2020 praticamente a gente pode dizer que não vai produzir muita coisa. A gente tem que tentar manter o que está fazendo e sustentar as nossas empresas. Mas 2021 já está praticamente aí, né? Se tu parar para pensar, estamos em agosto, faltam 4 meses e meio para terminar o ano já. 2021, a Uniindústria já está se mobilizando, já está preparando missões internacionais, missões nacionais, para que os seus empresários vejam de perto empresas que se modernizaram? Ah, com certeza, né? Nós estamos com 2 grandes projetos, um está já no processo de criação, o outro está no embrião ainda, que eu posso já antecipar, que é uma cooperativa de compras, ou seja, nós vamos nos unir para comprar com maior velocidade, com maior clareza para os empresários e, claro, beneficiar a própria região que a gente está instalado. E um segundo projeto também de um grande tamanho, de um grande porte, vamos chamar assim, para 2021 deve estar saindo do papel aí, que a gente vai trazer notícias bastante interessantes, não só para os associados, mas para a região e a comunidade em geral, assim. Com certeza. Uma reclamação bastante constante dos empresários é uma falta de aeroporto aqui em Erechim. Porque o deslocamento, às vezes, ele se torna muito demorado. E nesse tempo ainda que a gente precisa de agilidade, até para não correr risco de contaminação, um aeroporto faz falta aqui. Será que os empresários vão poder se mobilizar em ação? Eu vou dizer para ti assim que isso é um pensamento meu, tá? Que o aeroporto, nós já tivemos várias tentativas. Como os aeroportos de Passo Fundo e Chapecó cresceram bastante, o nosso aeroporto não sei se teremos apoio governamental, político para a saída dele. Sim. Certo? Acredito que nós tenhamos outras opções, que a gente possa fazer grandes investimentos na questão de infraestrutura, mas o aeroporto não creio que seja uma saída, pelo menos não a curto prazo, tá? Sim. Apesar de vários anúncios, tudo não me parece, porque a gente vem há vários anos ouvindo de vários anúncios, de várias empresas, mas efetivamente não ocorreu, né? E não creio que a curto prazo vai ocorrer. Obrigada por ter vindo ao nosso jornal para a gente conversar um pouquinho e colocar as pessoas a par da situação da indústria aqui em Erechim. Apesar dos pesares, a gente está sobrevivendo, está tentando se manter no mercado e, se Deus quiser, vamos continuar. Tenho certeza disso. O povo de Erechim e toda a região que a gente faz parte, tenho certeza que é um povo batalhador, que não desiste nunca, está sempre aí e vamos colher bons frutos. Assim, é na dificuldade que a gente vai crescer e eu tenho certeza que nós aqui, daqui um pouco no próximo ano, eu posso ter a oportunidade de vir aqui e ter um texto totalmente diferente e muito mais positivista. Obrigada. Obrigado a vocês.